Amém. Hoje é domingo, às 18 horas e 40 minutos. É o primeiro dia da semana e também é o primeiro dia do mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês bom. Nós vamos falar dele daqui a pouco, lá em Êxodo 40. Mas nós vamos lá no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse 11. Diz assim. Achou? Vou mostrar para vocês que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de nos libertar. É por isso que cada um de vocês vão trazer uma garrafa dessa daqui de suco de uva, para a gente poder fazer um propósito forte com vocês. Esse propósito vai ser um propósito de libertação. Libertação mental, libertação emocional, libertação de tudo. Vocês vão entender na Bíblia. Olha só o que diz lá no versículo 15. A sétima trombeta. Achou? Está escrito assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre. Aí diz lá no 16: e os 24 anciãos que estava sentado no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Calma aí. Mas Deus não é o soberano? Porque a Bíblia diz que agora que ele assumiu o seu grande poder, ele é o soberano. Mas está falando para você. Agora é a hora de vocês assumir o controle. Aleluia. A rédea da situação. A Bíblia diz que Jesus, quando veio, ele controlou tudo. Ele controlou os fariseus com as suas ações. Ele controlou o mar. Ele controlou a natureza. Ele controlou até um pé de árvore. Porque não tinha fruto, ele amaldiçoou e falou: ninguém come mais fruto de ti. Isso é uma maldição? Ninguém come fruto mais de você. Isso não é uma maldição aos olhos humanos, mas se você olhar com um olhar espiritual, houve uma intenção de Cristo ali de amaldiçoar aquele pé de quê? De árvore, de figueira, seja lá o que for. Então chegou a hora de vocês tomar o controle. E a única maneira de vocês tomar o controle é através de Jesus, meu amigo, através do sangue de Jesus. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. A Bíblia diz que lá no livro de Êxodo, quando o destruidor veio, o que tinha no umbrais da porta? Sangue. Simbolizando o sangue de Cristo. Se tem sangue no umbral da porta, ele não entrava na tua casa. E a casa hoje em dia é o quê? Dentro de você, o seu coração. É por isso que nós todos os meses participamos da Santa Ceia. Hoje é dia de ceia. É para que você venha fazer uma análise do mês, se limpar e participar do corpo e do sangue de Cristo, para que você pertença a Cristo. Se nós não participamos do sangue e do corpo, nós não temos parte com Cristo.
É a única maneira de você comemorar a vitória. Para nós hoje ter salvação, alguém precisou morrer no teu lugar. Alguém precisou morrer no meu lugar e no teu lugar. E esse alguém foi Cristo. É por isso que nós participamos do corpo, para ter estrutura no nosso corpo, porque o nosso corpo é fraco, é frágil. Mas quando tu participa do corpo e do sangue de Cristo, a tua natureza física ela passa a ser forte. Você passa a ter o domínio sobre você. Domínio sobre tudo. Domínio para comer. Vem o desejo do pecado, você se controla. Vem o desejo de brigar, você não briga. Vem o desejo de falar, você não fala. Vem o desejo de abandonar tudo, mas você não abandona. Ou não vem? Ou não vem? Abandonar tudo, fazer tudo de errado mesmo, quebrar o pau e chutar o balde da barraca, fazer tudo de errado mesmo. Sair da presença. Porque tu não tá vendo nada. Porque tu não tá vendo nada, porque o sedutor deste mundo tem trabalhado contra você. Ou você acha que o mal não vai atrapalhar você de conquistar? Ou você acha que a tua resposta não já está definida? Já era para ter acontecido, mas tem um demônio desgraçado lá atrapalhando. O diabo é fofoqueiro, rapaz, eu já falei para você. Ele vai lá na frente lá e atrapalha você de pegar o teu trabalho. O trabalho era teu, mas chega aqui em cima do cabeça de onde que era o trabalho e fala, ó, dá pro Tião. Dá pro Tião e o Júlio não tem capacidade não, dá pro Tião. Aí o cara começa a pensar, esse é o pensamento do mal. Quando você começa a pensar coisas erradas. E o que faz você limpar a tua alma? O sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que foi ungido os umbrais, porque o pecado está à porta. Ele está na porta, rapaz. Ele está esperando você fraquejar para ele poder entrar. Jesus não. Jesus ele bate quando você está fraco, para te fortalecer. Aleluia. E às vezes você recebe uma repreensão e não entende. Por quê? Porque o pecado falou mais alto. O pecado tem voz. O mal tem voz. Então, a Bíblia diz que, aqui no versículo aqui, ó, graça damos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que eis que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para serem dado o galardão aos seus servos e profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e para destruíres os que destroem a terra. Ó, 4 classes de pessoa: grande, profeta, servo, santo. Mas quem? Galardão, servo, profeta, santo, que teme o teu nome, e os que temem o nome do Senhor. Então o mal, ele vai impedir de você tomar posse do seu galardão. Você sabe o que é galardão? Quem sabe? Recompensa. Você não vem buscar Jesus para ter recompensa? Ou porque ele é bonitinho? Ou porque ele é o Senhor? É porque ele é o Senhor e ele é o nosso Deus e ele é bonito mesmo. Mas porque ele tem algo para poder te dar. Nós não viemos aqui só por amor. Nós viemos aqui porque ele pode mudar a história da nossa vida. Ele pode tirar esses empecilhos que estão na nossa vida.
Tem empecilho na nossa vida, já era para estar indo, mas só que culpa nossa. Por causa de detalhes, por causa de pequenos detalhes, a nossa vida começa a parar. Nossa vida começa a estacionar. Você já percebeu? Se você não faz uma manutenção no carro, o carro começa... Já viu aquele carro que começa... Por quê? Com certeza dentro do motor tem sujeira. Tu usou uma gasolina que não era para usar. Tu usou um óleo que não era para usar. Tu não fez uma manutenção no cabeçote lá para poder o arranque ter liberdade de dar o arranque. E quem é o arranque da tua vida? O Espírito Santo. Quem foi que convenceu vocês de vir aqui? Foi Ele. Tudo que você faz pela fé é Ele que te convence de fazer. Então, a Bíblia diz que chegou a hora de nós assumir. Graça damos ao nosso Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiu o seu grande poder. Porque Deus não assumiu o poder dele naquela época? Essa época é a época da revelação. Se vocês não sabem, nós estamos lendo o quê? Apocalipse. E Deus, Ele quer que você assume o grande poder que Ele te deu. Ele diz o quê? Recebereis poder quando descer sobre vós o quê? O Espírito de Deus. Poder para quê? Para poder fazer mágica? Não, poder para poder vencer o medo, para vencer o pecado, para vencer a dúvida. E não é nada mais do que você beber do sangue de Cristo através do suco de uva, para vencer toda a fraqueza, toda a condição de não fazer. Você vence aquela condição, você faz aquilo que muitas das vezes não é para fazer, porque a tua natureza, ela está o quê? Ela está mais forte do que a natureza espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes a gente debanda muito para o lado natural, o lado da lógica, o lado do raciocínio humano. Mas você tem que usar o raciocínio de Cristo, que é a palavra dele. E para que você possa usar o raciocínio de Cristo, você tem que ter a sabedoria. Quem é a sabedoria? O Espírito Santo. O Espírito Santo, meu amigo. Sem ele você não tem nada disso, porque tudo pertence a ele. Nós vamos começar uma temporada agora, assim que acabar os 22 dons, nós vamos começar uma campanha da busca do Espírito Santo para quem quer ser batizado. Vai ser 7 quarta-feira, sendo ungido com o óleo das 7 unções. São 7 óleos que tem dentro desta lâmpada, aonde nós estaremos ungindo vocês, para que Deus, ele possa dar condição para vocês de vencer. Aí diz lá no versículo 19, né? Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu. O santuário de Deus já não está mais fechado para você. Antigamente, olha para mim vocês, aí na Bíblia vocês não vão achar nada se eu não explicar. Antigamente, para você entrar no santuário de Deus, tu dependia de quem? Do sacerdote. Você não tinha condição de entrar. Só ele que podia. Mas quando Cristo, ele morreu na cruz e derramou o sangue dele, ele te deu legalidade, ele te deu poder para entrar onde? No Santo dos Santos. Ah, mas eu não sou ninguém. Tu é alguém, sim. Ah, mas eu não sou profeta. Tu é profeta, sim. Hoje todos nós somos profetas, porque professamos a fé em quem? Em Cristo. Aleluia. Quem professa a fé em Cristo é um profeta. E se tu fala de Cristo, tu está pregando o quê? O Evangelho. Tu prega o Evangelho muitas das vezes sem falar nada, com o teu comportamento. As pessoas, eu vou explicar uma coisa para vocês. Pessoas não vê palavras. Vê o quê? Comportamento. Filho não vê palavra.
Ele não faz isso, ele não está nem aí para as tuas palavras. Mas ele observa os teus comportamentos. Não tem aquele ditado que o pai mente, aí ó filho, eu estou mentindo, mas você não pode. Mas ele vai mentir, porque ele viu um comportamento no pai dele. Isso aí, isso tudo é pecado. Só uma bobeirinha, é melhor chegar lá e enfrentar a parada. Ó, o que foi? O que houve? Tô aqui. A pessoa logo dá aquele barco. Não, deixa, depois eu falo. Por quê? Porque você usou a sua autoridade. Aí tu vai lá no versículo 17, lê pra mim, Ivan, com força. 17? Tá, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, de novo. Deixa eu ajeitar os órgãos aqui. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. 18? Não, é só aí mesmo, mas na minha Bíblia diz que Deus assumiu o seu grande poder. É o que falta em nós, é assumir a nossa postura diante de Deus. Se você, não vou me batizar, por que tu não vai se batizar nas águas, meu amigo? É muito sério. Ué, a vida não é séria? A nossa vida não é séria? Claro que é sério, meu amigo. Mas aí ser crente é complicado, né? Não é. Você tem que assumir. Não tem jeito, eu sou e acabou. Não dá pra esconder. No caminho já te deflagraram já. Tá indo pra igreja, né, irmãozinho? Ora por mim. Não adianta, rapaz. Já te enxergam já. Você já denunciou. Já tá marcado. Aí, ó, é crente. E aí, irmão? Eu todo de bonezinho, bermudinha. Rapaz, como é que esse camarada sabe que eu sou cristão? Todo de bermudinho, todo largadão mesmo, de propósito. Não adianta, já denuncia. Porque há um brilho diferente, há uma expressão diferente. Fala. É muito bonito isso aí que o senhor acabou de falar. Quando eu me afastei, não fui mais pra igreja, né? Aí o irmão passava lá na minha rua. Você sabe o que o diabo quer pegar teu? Olha pra mim aqui, na Bíblia vocês não vão achar nada aí. Você sabe o que o diabo vai pegar teu? Quer pegar teu? O selo, o cajado e o cordão. Você tem 3 itens importantíssimos. O cordão, o fio de vida com Deus, o cajado, que representa o quê? Autoridade. E o selo? O Espírito. Se eu ainda não tenho, ele quer lutar para que você não tenha. Mas você tem o fio de vida. Fio o quê? Fio de vida. Deus. O fio, o cordão. Contato com Deus. O cordão, nunca viu o filme de Hércules, cara? Que as irmãs cortavam o cordão. É o ponto de vista espiritual que eu tô te explicando. Eu tô usando um filme para você entender. O cordão é que nem um cordão umbilical. É o fio de vida que a mãe tem conectado com quem? Com o filho. Mas é necessário que corte o cordão. Quando corta o cordão, o filho fica individualmente desprotegido da proteção da gestação da mãe. Aí é onde vem as bactérias, vem as doenças, vem as coisas. Se o mal ele corta o teu fio de vida com Cristo, tu fica doente. Então, contato com Cristo. Contato, rapaz, é o fio de vida. Como você ainda não tem o selo, ele luta para você não ter o selo. O selo é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus ele entra dentro de você, tá selado, meu amigo, ninguém entra. Não dá para entrar nada. Eu preguei agora na sexta-feira agora sobre o mal. Foi sexta? Que ele vai, mas ele volta. Ele não volta. E se ele achar a casa sem o selo, o que é o selo? O que é o selo? O selo é a porta fechada, meu amigo. Tu não consegue abrir se a porta está fechada.
você, ele é uma chave que abre a tua porta. E quando a porta abre, o mal entra. Quando o Espírito Santo ele está dentro de você, só quem entra dentro de você é a vontade de Cristo. Quando vem uma informação errada, lá dentro o Espírito Santo te alerta. Vigia, cuidado, cala a boca, não fale, sai daí, vai para casa. Não vai por esse caminho, vai por esse. Você está entendendo? A Bíblia diz que Filipe, quem já ouviu falar de Filipe? O diácono Filipe. Ele estava, creio eu, que ele estava em uma igreja, pregando. Quem veio até Filipe falar para ele poder ir até o eunuco lá, para poder orientar o eunuco e salvar o eunuco e levar a palavra de Deus lá para a terra da rainha? Ele não era batizado com o Espírito Santo? Mas por que o Espírito Santo não falou com ele? Quem falou com o Filipe foi um anjo. Filipe, vai para a rua tal. Ele largou tudo e foi. Depois, quem falou com o Filipe? Foi o anjo ou foi o Espírito? O Espírito. Mas por causa de que o Espírito não mandou Filipe ir para a rua tal? Porque se você não ouvir a voz do pastor, quem é o anjo da igreja que a Bíblia diz em Apocalipse? O pastor. Se vocês não ouvem a voz do pastor, ou da missionária ou do bispo, vocês não vão conseguir achar a rua, meu amigo. E o Espírito Santo, ele vai falar no tempo certo. O Espírito Santo respeita tempo. Os anjos de Deus respeitam tempo. Tem coisas que eu poderia falar, mas há tempo para tempo. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para tudo. Acharam-me nesses últimos dias do final do ano que eu estava muito calado, moço. Muito calado. Há tempo para tudo, meu amigo. Quando você está calado, você está aprimorando outros sentidos. Sentido de ouvir, sentido de ver, sentido de cheirar, sentido de tocar. Você sabe o que atrapalha um homem e uma mulher de Deus? Quem sabe? Falar muito. Você tem que falar muito é quando você está dando testemunho de quem? De Cristo. Se você não entender o tempo certo de falar e o tempo certo de calar, você é um homem e uma mulher descontrolados. Há tempo para tudo. Tempo para brincar, tempo para zoar, tempo para se consagrar, tempo para ceiar, tempo para não ceiar. Há tempo para tudo. E se você não tomar o controle, como está escrito aqui em Apocalipse, você sempre vai estar controlado. A Bíblia diz que só vence o que for mais valente. E quem é que tem sido mais valente dentro de você? A tua vontade ou a vontade de Cristo? Julgue. Aí o bispo ele perguntou: quem está apto para a ceia? A consciência de cada um sabe. Eu não estou dentro da tua cabeça. Eu posso entender alguns detalhes de vocês, mas eu não estou dentro da tua cabeça. De repente eu tenho um pré-julgamento errado, posso julgar você, mas não é isso. Você não é desse jeito que eu estou pensando. Então, a consciência de cada um fala. Foi como o Júlio falou: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Meteram o pé os homens da lei. E Cristo falou que nem eu te apedrejo. Quem foi que serviu Cristo depois de tudo isso? Ela. Não foi ela que cuidou dele? Das necessidades dele? Então quando você cuida dos interesses do Senhor Jesus, Jesus cuida dos seus interesses. E quem vai cuidar muitas das vezes dos seus interesses é o homem. O homem que a gente muito despreza. As pessoas, os seres humanos, é deles que nós dependemos. Cristo não está aqui, meu amigo. Cristo está em espírito. Você precisa crer.
Aí ele vai e fala com fulano, com Beltrano para ajudar você. Aí a Bíblia diz que o anjo falou com Filipe. Vamos ver? Em Atos. Atos. Mas deixa marcado aí que eu não acabei no Apocalipse, não. O anjo falou com Filipe. Foi no início, né? Vamos lá, vamos achar que a gente chega lá. Deus é bom, rapaz. 8:25. O eunuco Filipe. A Bíblia diz assim lá no 26. Posso ler? Posso ler? Achou, Lili? Atos. Está escrito assim, ó. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Ainda deu o endereço, tá? E este se acha deserto. Você tá vendo? Muitas das vezes Deus vai te mandar para o silêncio. Muitas das vezes Deus vai te mandar no deserto para você refletir. Muitas das vezes Deus vai permitir você se isolar para você refletir. Muitas das vezes você vai ficar sem falar para você refletir. Quando se fala muito, você abafa a voz de Deus, que é sobrenatural. A voz de Deus não é uma voz normal, é uma voz suave. Deus não grita, Deus fala. Ele fala na tua inteligência, Ele fala no teu raciocínio. Aí o anjo falou, né? Lá no deserto. Aí, havendo um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todo o seu tesouro, era um homem próspero. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, no 28, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo profeta Isaías. Então, no 29, o Espírito diz a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Olha só, ó, olha para mim agora. Anjo, Espírito Santo, e agora vai ser o Espírito de Filipe se manifestando. Vamos lá. Ele se aproximou. Correndo, porém, lá, Filipe ouviu o homem estando lendo a profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor está entendendo? O Senhor entende o que está lendo? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Filipe. Não foi mais o anjo, não foi mais o Espírito Santo, agora foi o próprio Espírito de Filipe que tomou uma atitude de o quê? Ousada. Ele, como está escrito lá no Apocalipse 11, que graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, eis que era, que é e que era, porque assumiste o teu grande poder. Qual é o grande poder que Deus ele te dá nesta noite? Ser chamado filho de Deus. Você pode ter o controle da tua vida. Você pode ter o controle das tuas ações. É só falar com Ele. Eu quero, Senhor. Eu não quero ser mais assim. Eu não quero ser mais assado. Eu não quero falar mais como eu estava falando. Eu quero que o Senhor mude o meu caráter. Deus, Ele transforma caráter. Deus, Ele transforma personalidade. Outrora, o cara matava, roubava. Hoje, ele rouba as almas da mão do diabo e mata os pensamentos do mal que muitas das vezes tentam entrar dentro da nossa mente. Aí vamos lá, no versículo 19.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi visto a arca da aliança. Ela não está aqui hoje. Eu pedi para fazer uma mini arca para a gente botar o nome da nossa família. O rapaz não trouxe. A arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granito. Aí lê para mim agora o 1 do 12. Qualquer um de vocês pode ler. Com força. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Continua, com força. No versículo 2, que achando-se grávida grita, com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, como este, cabeça, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. No 4, a sua qual arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. No 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. No 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparando lugar para que nele sustente durante 1260 dias. Vai. Continua. No 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio salvação, poder, o reino do nosso Deus, autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite. Ponto. Você vê a grande serpente. Essa serpente é a serpente antiga que foi falada na sexta-feira. Eu aconselho vocês sempre a acompanhar os estudos, as palavras, porque elas estão conjugadas, elas estão junto. Você está entendendo? Aí diz assim, ó, no 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Você vê que ele não vai largar o osso. Ele não vai querer te largar. Lembra da palavra de sexta-feira? O mais valente vence. Quem é o mais valente? O Espírito Santo. Outrora o mal estava dentro de nós. O demônio, né? Estava dentro de nós. Deus tira. Entra o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo entrou? Porque pelo dedo de Deus, ele foi expulso de dentro de nós. E o Espírito Santo passou a atuar em nós, mais forte do que o anjo do mal. Mas ele vai tentar lutar contra você 24 horas para botar uma dúvida dentro de você. Aí diz assim, no versículo 8. Mas não conseguiram sair vitorioso, e não havia mais lugar para ele no céu. E foi expulso o dragão, a
antiga serpente. Antiga serpente é antigos problemas, antigos sentimentos, antigas dúvidas, antigos medos, que muitas das vezes te assola. Se achava o diabo, Satanás, o sedutor do mundo, ele que seduz. Aí lá no versículo ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No 10, então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante de Deus. No 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, meio diante a morte, não amaram a própria vida. Então quer dizer, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo hoje. E eu vou consagrar esse suco de uva para fazer um propósito contigo. É um suco de uva seu, é particular. Procure guardá-lo ele e deixar bem específico, que é pessoal, não é para usar. Ele está selado, não está selado? O que o diabo ele tenta tirar de você? Selo, autoridade, que é o cajado, e o fio, que é o cordão. Amém? Então, através desse suco de uva, Deus ele vai te limpar. Você vai usá-lo todinho. Como é que eu vou usar ele, pastor? Você vai pegar todo dia um cálicezinho daquele de plástico, vai beber e apresentar a Deus. Deus me limpa, me lava do pecado, me lava do medo, me lava da dúvida, me lava dos temores, me lava da depressão, me lava da raiva, me lava do orgulho, me lava de tudo. Eu quero ser uma nova criatura em ti. Aleluia. E como está escrito, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Qual é a palavra do testemunho? Tu é cristão? Sou. Siga Jesus. Sou. Tá. Mas se tu estiver dando mole, logo vão te acusar. Então procurar andar reto para que... Isso, deixa a geladeira. Depois que tu deslacrar, tem que ir para a geladeira. E beba o máximo que você pode. Até o fim. Porque Deus ele vai estar te lavando toda vez que você... Até quando tem que ser comprado esse... Ontem. Desde ontem. Mas eu não sabia disso. Nem eu sabia. Hã? Nem eu. Joga com lógica. Nem eu sabia. Então, não, deixa que ele compra. Cada um compra o seu. Particular, uma questão particular. É particular. A Bíblia diz que Davi, quando ele foi apresentar um sacrifício na eira de Araruna, Araruna deu tudo para Davi. Davi falou o que para ele? Não darei nada para o meu Deus que não me custe nada. Tu vai dar para ele, o sacrifício é teu. Ele que tem que dar um jeito dele de procurar aí, cavar um quintal. Tem que ser o quê? Até quando? Até hoje? Não, rapaz, traga durante a semana. Eu falo ontem para poder você acelerar o processo, cara. Entendeu? E tomar, ore. Com propósito. Com propósito. Meu Deus, ó. Eu te apresento esse suco de uva, meu Deus, que venha ser o teu sangue, me lava do mal, me lava de todo o pecado, me lava de todas as minhas fragilidades. Eu tava orando em casa, de noite, aí eu peguei o olho ungido, né? Ele dá ordem. Quando eu pedi o suco de uva, eu não sabia o propósito. Que Deus não te revela tudo na hora que tu quer, não, rapaz. Ele não é obrigado, não. Ele só te pede. Ele falou para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas por que Deus é algum doido? E por que Deus não falou qual era a terra? Deixou Abraão andando errante por aí.
Mas Abraão estava sendo guiado pelo próprio Espírito de Deus. Depois que ele foi achar o lugar. E a terra era a terra de Canaã. E Abraão entrou nessa terra? Abraão viu a terra? Quem foi que viu a terra? Só Moisés. E quem entrou foi 2. Mas a promessa não era do Abraão? Mas ele não entrou, meu amigo. Tem promessa que na tua vida não vai se cumprir, mas vai se cumprir na vida do teu filho, vai se cumprir na vida da tua família. Porque não vai ter tempo. Não vai dar tempo. Mas se cumpriu em Josué e Caleb. Essa foi a terra que Deus ia mostrar para Abraão. Então quando Deus deu a direção, fala, meu filho. Deixa eu perguntar um negócio. Esse uva aí, vai beber todo dia? Todo dia. Vai beber de qualquer maneira? Não, cálicezinho. Tu vai botar um cálice. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus, para Deus ele limpar você. Isso aí é um ato de fé que nós estamos fazendo para você despertar a tua fé, rapaz. Diz que o Júlio estava... Dentro desta palavra. Mesmo que já está consagrado, você vai apresentar a Deus aqui, ó, me limpa. Está escrito em Apocalipse que pelo sangue do Cordeiro eles venceram. Eu quero vencer também, meu Deus, o medo, a dúvida, a insegurança. Eu quero vencer o pecado, eu quero vencer tudo. É que nem o pastor está falando. Se estiverem aptos, com a fé totalmente pura e ativa, você não vai depender do pastor mais, meu amigo. Os discípulos, eles ficaram um período de 3 anos com Jesus. Depois eles tiveram que o quê? Se virarem. Mas eles ficaram esperando quem primeiro? Jesus mandou ficar aqui. Todo mundo escondido lá na casa lá, com medo do Nero, não sei se era Nero, quem era o cara. Todo mundo escondido. Batiam na porta, eles ficavam logo com os olhão esbugalhados. Mas naquele dia... o Espírito Santo desceu e se transformaram em homens destemidos, homens poderosos, enfrentaram, não, eu quero morrer de cabeça para baixo. E Paulo, corta aí, vai lá. Antes de cortar, salvou a vida de uma menina e foi lá e cortou a cabeça. O outro foi cerrado no meio. O outro ficou preso na ilha de Pátima. É o poder que Deus te dá. Aleluia. Para vencer a morte. E a gente não passa nem no texto que a gente passava. Entendeu? Então esse é o propósito.